Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Santo, santo é o Senhor. Diga assim comigo: o Espírito Santo é uma pessoa. Opa, tá fraco. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele está comigo e Ele me ajuda. Vamos falar de novo? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele está comigo e Ele me ajuda. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Te louvamos, Pai. Te adoramos. Nos reunimos aqui em Teu nome. E a Tua palavra diz que o Senhor se faz presente. Que o Senhor está presente quando nós nos reunimos, Pai, em Teu santo nome. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, para nos ensinar a adorar o Pai, adorar o Senhor Jesus, levantar ao Senhor Jesus todo louvor, toda glória, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração, Pai. Pai, toca em todos os corações que vieram aqui, Senhor, nessa noite, em todas as famílias, Pai, que estão aqui nessa noite, aquelas pessoas também, Pai, que vão assistir ou estão assistindo essa live, sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós louvamos, nós adoramos o Senhor. Nós dizemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de receber todo louvor e toda adoração. Por isso dizemos mais uma vez: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo. Tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Fala aos nossos corações. Adoramos o nome de Jesus. Adoramos o nome
Senhor nos permite assentar-se com o Senhor na mesa, como amigo, Senhor. Nós te louvamos nesta noite maravilhosa, por todos esses amados que estão aqui, por aqueles que estão em casa, Senhor, que nesta noite, o Senhor nos visite de uma forma especial, Espírito Santo, que de momento nenhum, nós possamos nos esquecer da pessoa doce que o Senhor é, da pessoa doce que o Senhor é, Espírito, da pessoa amorosa que o Senhor é, do amigo inseparável, daquele que nunca nos deixa, daquele que está conosco agora, Deus, nas horas da dificuldade, nas horas dos desertos, o Senhor nunca nos deixa. Pai, queremos que nesta noite, Senhor, a Tua presença manifesta nesse lugar, Senhor. A Tua presença, a glória do Senhor, que enche este lugar, Deus. Nós desejamos mais do Senhor. Pai, que nesta noite maravilhosa, nós possamos ser tocados no nosso íntimo, no íntimo da nossa alma, na divisão da alma e do Espírito. Que a Tua poderosa palavra, Deus, que nos sara, que nos limpa, Tua poderosa palavra que nos mostra o caminho nas horas mais difíceis, Senhor,
nas horas da escuridão mais tremenda que alguns de nós passamos neste mundo, Senhor. O Espírito do Senhor é a lâmpada que está dentro de nós. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, adoramos o Senhor. Não nos deixa, Senhor, nem um minuto sequer, Senhor, não nos deixa a tua presença maravilhosa, a tua presença. Você pode adorar ao Senhor com força dos seus braços, das suas mãos, aleluias. Pode adorar ao Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja amada do Senhor, a noiva amada do Senhor, a noiva linda do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Quem hoje já conversou bastante com o Espírito do Senhor? Deixa eu ver aí, amém, irmão? Todo instante, né, irmão? Todo instante está conosco, nós estamos com o Senhor, Ele nunca nos deixa, Ele é a força da nossa vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, amém, irmãos? Você pode dar um sorriso para o irmão que está do seu lado, aí dá um sorriso para ele, não economiza, fala, irmão, receba esse sorriso, dá um sorriso para ele. Glória, aleluia, pessoa abençoada, feliz, amém? Irmãos, nesse momento nós vamos também adorar o Senhor com as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos dízimos. Eu estava lendo, amém, irmão, uma matéria esses dias, e falava sobre a Inglaterra, amém, irmãos? A Inglaterra, desde 2018, está vivendo um momento muito difícil, amém, irmão? Uma crise. E nesses dias já anunciaram, amém, irmão, uma grande quantidade de milhares de pessoas que vão perder os seus empregos, né? Um país que já foi o berço do Evangelho, um país que já foi tão poderoso, se enfraquecendo. E, irmão, é interessante entendermos isso. Se você observar a história da Inglaterra, amém? Ela foi perdendo a sua fé. Hoje existem galpões, amém, irmãos, são igrejas que eram para milhares de pessoas. Elas estão se transformando em galpão, amém, de depósito, material de construção. Estão se transformando em boates, em bares, né? E há uma previsão de 2.000 igrejas, com mais de milhares de lugares. As igrejas muito grandes, mais de 2.000 igrejas fecharem, amém, irmão? E mostraram uma foto e acontece o seguinte, igrejas que são para milhares de pessoas, 2.000, 3 pessoas, com 10, 12 pessoas idosas, amém, irmão? Né? Anciões, 10 pessoas no máximo. As igrejas estão fechando porque não há como manter as igrejas, não há como manter a estrutura. Então vamos fechar a igreja. Isso é muito triste, amém, irmão? E o que quero dizer com isso? A Inglaterra não conseguiu transmitir a sua fé para as novas gerações, amém, irmão? E por causa do afastamento de Deus, por causa do esquecimento de Deus, a Inglaterra, que sempre foi um lugar, amém, irmão, de muita prosperidade, desde 2018, elas estão sofrendo então uma grande crise terrível. Muitas pessoas estão deixando a Inglaterra. E por que eu estou dizendo isso? Porque abandonaram ao Senhor, amém, irmão? Abandonaram Deus, esqueceram-se de Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos dizer assim, ó, bem-aventurada, fala bem-aventurada, mais do que feliz é a nação, amém, irmão, que pertence ao Senhor. E nós temos nesses dias, amém, irmão, nos preocupado muito com as nossas novas gerações, porque nós transmitimos a nossa fé aos nossos filhos, e nós entendemos que a palavra do Senhor diz que são dias difíceis, e por tudo isso, eu ouvi também nessa mesma reportagem dizendo assim, não existe mais um paraíso na terra, amém, irmão? Antes da Inglaterra, alguns países eram como paraísos, não existe mais. Não existe lugar mais seguro na terra. O único lugar seguro é na presença do Senhor. Você pode dar glória a Deus? O Brasil, louvado seja Deus, a igreja tem crescido a cada dia, eu louvo a Deus, amém, irmão? Mas nós temos que transmitir a nossa fé aos nossos filhos, porque eles terão que enfrentar desafios maiores do que nós, amém, irmão? Não é isso? Eles terão que enfrentar o mundo, amém, irmão, de muitos desafios, um mundo de muitas crises, mas a palavra do Senhor diz que o justo viverá da sua fé, e se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Mas continua dizendo o texto, nós não somos dos que retrocedem, mas crê e são salvos pela fé. Você pode dar glória a Deus? A nossa geração, fala assim, a nossa geração
será poderosa na terra. Você pode dizer comigo, a geração do justo. Quem é a geração do justo? Os nossos filhos, os netos, nossos netos, amém, irmão? Eles são a geração, os remanescentes da terra, aqueles que confiam em Deus, que acreditam em Deus. E eles, irmão, vão ser mais do que vencedores, amém? Você crê nisso? Então, um dos importantes momentos, meu irmão, para nós transmitirmos aos nossos filhos, eu quero que você abra um texto da palavra do Senhor. Está escrito em 2 Coríntios 9 e 10, diz assim: ora, aquele que dá semente, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará, aumentará os vossos frutos da vossa sementeira. Você pode dar glória a Deus? Olha o que diz aqui, diz assim, ó, aquele que dá semente. Irmão, escute, nós só temos uma semente para plantar nesse momento, porque o Senhor tem nos dado semente. Você pode dar glória a Deus? Você entende isso? E aí ele diz assim, aquele que dá semente, e continua dizendo assim, e também dá pão para comer. Então nós vemos, amém, irmão, hoje muitas pessoas se esquecendo de Deus. A Inglaterra é um exemplo, amém, irmão, e eles estão entrando em uma crise, meu irmão, nunca experimentada. Eles abandonaram a fé. Irmãos, igrejas ainda têm os crucifixos pendurados, amém? Mas servem de depósito, de boates. E, irmão, há um espírito de apostasia, frieza. Escute que eu vou e na onde há apostasia e frieza, há um outro espírito que age, amém, irmão? O espírito do migrador, do cortador e devorador. As gerações estão sofrendo, estão abandonando a Inglaterra. Mas nós, irmão, vamos ter nos anos seguintes, amém, irmão? Uma nação poderosa de jovens que amam Jesus, que amam ao Senhor e que dependem do Senhor. Então, nesse momento, irmãos, eu quero, a partir de hoje, propor algo para os irmãos. Para nós, a partir de todos os cultos, colocarmos nas mãos das nossas crianças, amém, irmão? Oferta, nem que você coloque uma moedinha na mão dele, nem que você coloque R$1, amém, irmão? Nem sempre, né? A gente tem, mas que nós possamos ensinar eles, amém, irmão? A render graças ao Senhor, preste bem atenção, e que eles possam entender que nesse mundo eles não estão sozinhos, o Senhor vai estar com eles, e eles vão ter experiências poderosas de provisão de Deus, amém, irmão? Nós não tínhamos há uns anos atrás, entre nós, amém, irmão, pessoas com formações acadêmicas, amém? Hoje nós temos delegados, nós temos médicos, nós temos, irmão, uma geração poderosa entre nós. Você pode dar glória a Deus? Jovens, preste bem atenção, que eles, irmão, aprenderam dos pais a ser fiel ao Senhor, eles se mantêm fiel e tudo o que eles fazem é bem sucedido. Você pode dar glória? Nós temos uma geração de pessoas bem sucedidas, amém? Porque, irmão, há uma maneira, vou falar para você, nós já vamos ofertar, mas há uma maneira de viver seguro neste mundo, irmão. Nós precisamos entender isso. Manter o nosso relacionamento com o Senhor e manter o nosso nível de entendimento, que é Deus que dá a semente, amém, irmão? É Deus que dá o pão. E quando você faz isso, amém, irmão? Você aumenta a sementeira. O que diz? Deus te abençoa mais. Irmão, nós estamos num projeto ousado esse ano, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmão? Estamos chegando em um momento muito vitorioso. Nós estamos passando irmão, chegamos aqui, quando eu cheguei aqui, no momento de muita crise, eles tinham praticamente 15, 16 pessoas na igreja, né? No momento de crise estava passando na igreja. E, irmão, hoje nós somos de manhã, à noite também, nós já estamos aí recuperando nosso número de umas 300 pessoas. Você pode dar glória a Deus? Mas nós vamos ser 600 pessoas breve. Quem crê nisso? Amém, irmão? Por quê? Preste bem atenção. Se cada um de nós tivermos a consciência, amém, irmão, de gerarmos uma alma para o Senhor, amém? Em 6 meses ou 5 meses, nós vamos, irmão, multiplicar. Quem acredita nisso? Amém, irmão? E não é para encher a igreja, irmão. É transmitir esse evangelho que tem mantido a nossa vida em segurança. Estava falando hoje de manhã, nós falamos, esse é o momento da oferta, amém? Quero que os irmãos compreendam. Então, tenham um entendimento, coloque nas mãos da sua criança uma oferta. E quando eles vierem à frente, escute, nós vamos fazer eles fazer uma oração. Você vai dizer assim, fale no momento que você entregar a sua oferta, agradeça o Senhor, diga, Pai Celeste, eu te agradeço em nome de Jesus, porque o Senhor tem mantido o meu pai e minha mãe em provisão.
e eu agradeço ao Senhor, porque sei que o Senhor é a força da nossa vida. Vamos fazer isso? Amém, irmão? Quem crê comigo? Quem está comigo nessa? Deixa eu ver. Quem está comigo? Dá uma glória a Deus. Vamos ensinar os nossos filhos, meu irmão, a ter uma arma para enfrentar as coisas que virão. Eu estava falando hoje, Leonel está aqui, o moço bonito, né? E ele chegou bem jovenzinho aqui. Eu não sei nem quantos anos, né, Leonel? Atrás? Uns 10 anos. Mais 10 anos. Ele chegou aqui. Hoje o Leonel, amém, irmão? Um jovem, tem a sua esposa, tem o seu filhinho, né? Maravilhoso. Ele tem a sua casa, ele tem a sua profissão bem... Eu estou usando você, Léo, por quê? Para mim, amém, irmão? O Léo é o exemplo de uma nova geração que vai, irmão, vir após nós e vão ser mais poderosos do que nós. Você pode dar glória a Deus? Então, irmão, eu desejo a você toda sorte de bênção para a vida. Mas eu quero transmitir aquilo que aprendi do meu pai e da minha família, transmitir a você. Se você edificar a sua vida, a sua finança, a sua casa, a sua esperança na rocha que é Jesus, 10 anos, daqui 10 anos, nós vamos ver com os nossos olhos o fruto da nossa plantação, da nossa semente dos nossos filhos. Diga, glória, levante um pouquinho, segure a sua oferta na sua mão e segure a sua oferta aí. Segure a sua oferta na sua mão com todo o seu temor, reverência. Pai, eis aí a geração dos teus servos. Tivemos hoje de manhã num culto maravilhoso, com tanta gente como à noite, Pai. Obrigado, porque existe uma nuvem sobre nós de crescimento. Pai, eu te agradeço pela vida de cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe que luta muitas vezes só, mas, Pai, nós todos temos no Senhor a nossa fonte e rocha, por isso queremos te honrar nesse momento. Senhor, abençoe agora então esta oferta e o nosso dízimo, porque quando nós ofertamos e consagramos ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas, vem sobre nós uma bênção. E, Pai, apesar da oferta sair da nossa vida, dos nossos bolsos, da nossa vida, a oferta não sai da nossa vida. A oferta permanece em forma de bênção. Eu abençoo agora os seus depósitos, eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo os seus planos e projetos, porque assim como você tem cuidado dos planos e projetos do Pai na terra, o Senhor cuida e protege os seus projetos pessoais e da sua família. A igreja diz amém. Pode se assentar, quem vem dando glória a Deus, vem com alegria, mas venha com alegria, vem dando glória a Deus. Vamos fazer isso então, irmão. Todos os cultos, a palavra do Senhor diz assim, não devemos comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Então, quando nós viemos ao culto, vamos transmitir esta, não é, irmão, vou dizer, não é um mandamento, é uma ordenança, perdão, mas é um fundamento para a nossa vida ser uma vida de vitória. Amém, irmão? Fala assim comigo. Isso, você levante as suas mãos para o céu, diga assim, ó, a miséria, fala assim, a miséria, a pobreza, o fracasso não encontrarão lugar nunca, nem na minha casa e nem na casa da minha geração futura. Os meus filhos, a minha herança será poderosa na terra, porque andará na companhia do Senhor, e a mão do Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, será a minha proteção, a proteção da minha geração, e tudo que nós fizermos certamente prosperará. Vamos dar um glória a Deus, aleluia. Nós abençoamos agora então os dízimos e ofertas, amém? Deus abençoe, vai lá. Irmãos, está tudo bem com os irmãos? Se você não cumprimentou o seu irmãozinho, dá um sorriso para ele e fala, que bom você estar hoje aqui para sentarmos na mesa do Senhor. Amém, irmão? Mesa do Senhor. Você sabe que a Páscoa foi substituída, amém, irmão? No dia da ceia do Senhor. A palavra do Senhor diz que a última ceia, que Jesus, ele está com seus discípulos sentados à mesa, no qual Judas logo depois o trai, e ele, então, começa o seu sofrimento, o seu martírio. A palavra do Senhor diz assim, escute, que aquele dia a ceia foi, a Páscoa é encerrada, a palavra Pessar, fala assim, ó, Pessar, quer dizer passagem. A Páscoa quer dizer passagem, a passagem do anjo da destruição sobre o Egito, aonde havia o sangue do cordeiro, que foi morto aquele dia, espargido nas janelas da casa do povo de Israel,
Então o anjo da morte passa sobre aquele lugar, e aonde ele vê a marca do sangue do cordeiro, ele foi impedido de causar destruição. Quem entendeu? Da glória a Deus. Essa é a Páscoa do povo de Israel, amém, irmão? Mas na noite que o Senhor foi traído, e ele partiu o pão, é o que nós fazemos hoje, e ele diz: façam isso em memória de mim. Nessa noite que Jesus foi traído, ele não comeu, era, irmão, parte da mesa de Israel, existia naquela noite um cordeiro assado, irmão, torrado praticamente, sem sabor, amém? Duro demais, porque era para ser assado às pressas, como foi naquela noite. Havia ervas amargas e havia pão e vinho, amém, irmão? Mas naquela noite Jesus não come ervas amargas e Jesus não come o cordeiro. Jesus pega o pão e pega o vinho. Pode dar glória a Deus? E aí, irmão, é banido isso. Nós hoje temos sobre nós o sangue do cordeiro, amém, irmão? Que nos faz vitoriosos nessa terra. Você pode dar glória a Deus? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Irmão, hoje, noite de Santa Ceia, é uma noite que nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, do dia que ele morreu e perdoou os nossos pecados. Diga assim, ó, hoje à noite, fala, hoje à noite é noite de nos lembrarmos do dia que Jesus, sendo inocente, morreu no nosso lugar. E porque nós somos culpados e pecadores, nós somos livres e podemos voltar à presença de Deus de novo. Diga glória a Deus, quem entendeu? Amém? Então preste bem atenção, irmão. Hoje nós vamos falar de algo muito importante. Nós andamos na presença do Senhor e há uma bênção sobre nós. Quero que você abra o livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 2 até o versículo 5. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Pode ficar sentadinho mesmo, estivemos de pé. Amém? Gênesis 39, versículo 2 até o 5. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor Deus estava com ele e o abençoava em tudo quanto ele fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar, o seu dono, deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio em tudo o que ele tinha em sua casa e no seu campo. Feche os seus olhos. Pai, que nesta noite a tua poderosa palavra que nos limpa, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra poderosa hoje venha trazer esperança, alegria, ânimo para os meus irmãos, a parte da tua igreja que te ama tanto. E há uma promessa sobre nós. Nós somos filhos e herdeiros em Cristo de todas as coisas. Diga assim, ó, todas as coisas foram colocadas debaixo do pé do Senhor Jesus. No dia em que ele entregou a sua vida, toda a autoridade foi dada a ele. Todas as coisas estão sujeitas a ele. E nós, como co-herdeiros, recebemos autoridade para andar em vitória em Cristo Jesus na terra. Se você crê, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor com muita força, com muita alegria. Amém, irmão? Irmão, veja bem, falamos aqui de transmitir a nossa fé para os nossos filhos. A palavra, você já conhece a história de José, mas eu quero hoje lembrar dessa história. Por quê? Essa história fala de um menino, amém, muito amado pelo seu pai. Sua mãe já havia falecido, seu pai amava demais ele. E a palavra diz que Jacó, o seu pai, tinha um amor especial por ele. Então, ele, no coração de Jacó, projetou que aquele menino, apesar de ser o mais novo da casa, ele seria senhor sobre os seus irmãos, amém? Seria autoridade. Contrariando totalmente, amém, irmãos, os costumes da época. Porque José, escute, era o filho amado de Jacó. Porque ele era o filho, amém, irmão, o último filho, mas o filho da mulher que Jacó amava. Amém, um filho muito amado. A palavra diz assim, que esse menino era um menino, irmão,
podemos dizer o menino mimado, amém, irmão? Cuidado pelo pai, e por ser uma pessoa que o pai escolheu, amém, e tratava o diferente de seus irmãos, e uma coisa que já começamos a dizer aqui, não pode haver separação, e nem partidarismo, e nem preferência entre filhos de uma mesma casa. Diga a glória a Deus quem entendeu, amém, irmão? Isso gera uma coisa maligna, isso gera sentimentos malignos, raiva, ódio, inveja, e é o que muito acontece dentro das famílias, amém? Quem tem mais de 2 irmãos aqui, levante a mão, amém? Quem tem mais, quem é filho único, levante a mão, deixa eu ver aqui. Então, se você tem mais irmãos, né? No caso do meu pai, minha avó teve 10, amém, irmão, né? É verdade. Antigamente era moda, né? Tinha uma moda assim, né? Graças a Deus que essa moda passou, né? Então, irmãos, havia essas coisas, partidarismo. Havia um sentimento injusto, inleal, amém, irmão, que causava algo maligno dentro das famílias. Então, primeira coisa, irmão, se você é pai e tem mais filhos, ame a todos. Jesus disse assim, ó, não faça acepção de pessoa. Tem um de um jeito, outro de outro, mas nós devemos amar todos no mesmo nível. Quem entendeu? Dá glória a Deus. A sua casa vai crescer saudável, a sua família alegre, vitoriosa, amém? Mas não é o que acontecia na casa de José. A casa de José era uma casa, amém, irmão, disfuncional, não funcionava. Era uma casa em que os seus irmãos cresciam com ódio daquele menino, a ponto de, você já conhece a história, de desejar matar ele, sumir com José daquele cenário, amém? E a palavra diz assim, que então José, ele é levado pelos seus irmãos, ele é jogado em um poço para ser morto, mas depois eles mudam de ideia e dizem, para que matar ele? Vamos vender, porque a morte dele vai ser inútil, a gente vende ele e ainda tem um lucrinho. Quem entendeu? Olha a maldade dos irmãos. E aí, entendendo essa história, agora nós começamos a entrar, irmão, irmãos, mas hoje você levantou e ao abrir os seus olhos você disse assim, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor está pertinho de mim. Quer entender? Amém? Graças ao Senhor. Irmão, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, escute, nós não podemos ser pessoas religiosas, ter uma religião que herdamos do nosso pai, da nossa mãe, ouvir a igreja, fazer as coisas que os pais faziam, a gente faz também. Isso é religião. Mas nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor, o Espírito Santo, amém? Ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa, o Espírito Santo é a pessoa mais presente na nossa vida, mas é a pessoa mais esquecida da nossa vida. Quando você entra no teu carro, o Espírito Santo entra com você, amém, irmão? Quando você vai para o teu trabalho, ele está com você. E muitas vezes nós esquecemos disso. Quando as pessoas são batizadas, quantos já foram batizados aqui? Amém? Deixa eu ver. Irmão, quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito de Deus que vem morar em nós. O nosso espírito humano, ele é, irmão, sobrepujado, vamos dizer assim, e o Espírito Santo vem morar em nós. Amém? O que o Espírito Santo faz? Ele produz em nós os pensamentos de Deus, ele produz em nós, amém, irmão? O sentimento de que o Senhor está conosco, que quando nós pecamos, a primeira coisa que acontece em nós, o Espírito Santo nos acusa, amém? Você entende isso? O Espírito Santo, ele vem morar em nós, mas apesar dele estar em nós, e a palavra do Senhor diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, porque ele é a bússola da nossa vida, agora nós somos dirigidos por ele, mas o Espírito Santo, apesar de ele estar dentro de nós, ele é uma pessoa que nós precisamos falar com ele todo o tempo, amém? Eu me lembro, quando eu entendi isso, irmão, minha vida com Deus mudou totalmente. Ver o Espírito Santo como pessoa. Imagina quando você vai entrar em algum lugar que você precisa de decisões ou de uma ajuda de alguém. Você entra de repente dentro de uma sala onde você vai enfrentar um júri ou então em alguma causa. Você entra com a consciência que você não entrou sozinho, que o Senhor entrou com você. Irmão, que maravilha que é isso. Quando você vai para uma sala de cirurgia, você assina aquele papelzinho que diz assim, ó, talvez você não saia. É um pedido, né, de autorização, tipo assim, vou passar por essa cirurgia, mas não sei se volto. Quem já assinou esse papel? Amém? Eu já assinei isso aí, amém, irmão? E eu disse, mas doutor, tem o risco? Eu falei, tá vivo, tem o risco, né? E já meu coração ficou congelado. Mas eu tinha uma certeza, o Espírito Santo, que é meu amigo, meu Senhor, vai entrar comigo, eu vou entrar e vou sair por causa da presença dele. Diga glória a Deus, amém, irmão? A presença do Senhor está aqui hoje à noite. Dá um glória a Deus bem forte. Abre os braços assim, Espírito Santo,
Deixa eu te abraçar, talvez não te abracei. Abraça ele e fala assim: o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Amém, irmão? Então vamos entender hoje. Olha só que interessante, a palavra diz aqui que José estava nessa situação, irmão. E nós ocupamos hoje, escute, uma posição muito mais favorável diante de Deus do que José. Porque José, eles não tinham o direito de ser filhos de Deus naquele tempo. Amém, irmão? Mas quando Jesus morre por nós, a palavra do Senhor diz: ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu a eles o direito de serem filhos, feitos filhos de Deus. Diga glória. Quem é filho de Deus? Não, glória a Deus. Quem é filho de Deus? E filho, meu irmão, é algo muito importante. Ser filho é algo muito importante. É algo que é relevante na nossa vida. Muda tudo. Quando você está doente, você fala com o seu pai da terra, e ele te leva para o médico, e o médico vai tentar resolver o teu problema, e às vezes não consegue, por mais que o pai queira fazer tudo. Mas nós temos o Pai, amém, irmão, que mora no céu, aquele que pode fazer tudo por nós. Tudo é possível ao que crer. Amém? Você acredita nisso? Então a palavra diz aqui que José estava lá nessa situação. Olha o que diz aqui, irmão, versículo 2. O Senhor, lê comigo como que está aqui, ó. Vamos ler juntos aqui. Diz assim: o Senhor, lê comigo, o Senhor estava com José. Amém, irmão? Olha só. Peraí. Se Deus estava com José, por que é que José, irmão, passou um momento desse na vida? Por que é que esse menino teve que enfrentar, irmão, esse momento na vida dele? Tem momentos na nossa vida, irmão, que a gente não entende o que a gente está passando. Não entende por que é que nós estamos nesse lugar que a gente não gostaria de estar, com essa doença que a gente está, com essa situação que nós estamos enfrentando. A gente não gostaria de estar. E eu imagino que na cabeça de José, amém, irmão, por muito tempo, ele ficou com a sua cabeça confusa. Mas, irmão, a palavra do Senhor diz aqui que ele está na casa de Potifar agora, e o Senhor estava com ele. Irmão, eu quero te dizer que na tua luta e no teu problema, na tua enfermidade, o Senhor está com você. Se quem acredita, amém, irmão? Essa noite eu quero transmitir esse entendimento. Havia na vida de José, irmão, uma coisa estranha. Eu acredito que foi assim, porque Potifar viu isso. Todos os escravos estavam ali, eles eram obrigados a trabalhar, mas no rosto deles, na expressão deles, havia uma expressão de tristeza, de desesperança da escravidão. Mas na vida, irmão, de José, havia algo extraordinário. Ele estava como escravo lá, mas havia ânimo e alegria no coração daquele escravo chamado José. Quem está entendendo aí, amém, irmão? Irmão, Deus não pode fazer nada na vida de pessoas desanimadas. Deus pode fazer, a palavra do Senhor diz que tudo é possível que crê. A única coisa que Deus não pode fazer, amém, irmão, é quando uma pessoa não se alegra e crê que Ele pode fazer. Deus só pode fazer aquilo que você crê que Ele pode fazer, amém? Então a palavra diz aqui que José estava lá trabalhando, e eu imagino o dia a dia de José. Ele acordava cedo, colocava o seu uniforme de escravo e ia trabalhar, mas a palavra do Senhor diz que Deus estava com ele, e porque ele sabia que Deus estava com ele, ele tinha alegria de trabalhar, amém, irmão? Ele tinha alegria de servir. E essa alegria, amém, irmão, a palavra do Senhor diz assim, ó: a alegria do Senhor é a nossa, fala assim, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós temos um Deus e Pai que pode fazer tudo, né? Eu falava hoje com um amigo, né? E ele está pedindo oração para a esposa dele. A esposa dele teve uma enfermidade, um coágulo cerebral, amém, irmão, né? E vai passar por uma cirurgia. E eu disse para ele, olha, fica tranquilo. Nós tivemos um jovem na nossa igreja e ele tinha muita dor de cabeça. Ele fez os exames, né? Até o colega do Gabriel, né? Nosso vereador, né? E o Gabriel, o nome dele. E ele, irmão, se colocou na presença de Deus, clamou a Deus. E ele fez tudo o que tinha que fazer. E aquele coágulo desapareceu da cabeça dele. Você pode dar glória a Deus? Como nós vimos aqui milagres acontecendo. Então, irmão, na vida de alguém que tem o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele sabe hoje quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ele sabe o seu problema, ele sabe que você tem que resolver aquele problema segunda-feira, ele sabe daquela conta que você tem que pagar e não tem condições, ele sabe, amém? Você fica contente com isso? E aí, a palavra do Senhor diz que José estava lá, mas ele tinha uma consciência. A consciência do Espírito. Se você não guardar mais nada que eu falo hoje, guarde isso, ó. Eu preciso ter a consciência
do Espírito, que Ele está comigo. Eu contava de manhã hoje aqui que uma das experiências mais lindas para mim, meu irmão, e não chega a ser um problema, não. Mas como o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e irmão, a gente conversa com ele toda hora, a gente ri, irmão, a gente se alegra, e em momentos a gente se desespera pelo tamanho do problema e das coisas que a gente está enfrentando, mas ao mesmo tempo o seu coração e o meu coração fica tranquilo, porque a gente sabe que no final tudo vai dar certo. Você pode dar glória a Deus? Eu me lembrava da Rebeca, né, que ela foi tirar a cartinha dela, e eu fiquei triste, não sei que ia ser um problema, né? Ela foi tirar a cartinha dela, e eu queria muito ver aquele momento, mas apareceu, eu fui socorrer um casal de irmãos lá em Ubá, e eu não pude estar com ela, e eu não falei nada, né? E eu fiquei triste no meu coração, mas o Espírito Santo que estava comigo no carro, meu irmão, ele viu a minha expressão. Eu não falei nada, mas ele, irmão, você acredita que o Senhor hoje olhou para você e viu essa carinha triste que você estava hoje? Quem acredita nisso, meu irmão? E aí eu fiquei triste. Fui fazer o que eu tinha que fazer. Demorei umas 2 horas ou mais, não sei. Mas eu fiquei triste. E aí você sabe que é ali onde, né, tem aquela parte onde os meninos tiram carta ali, né, faz a prova. E aí quando eu fui, fiz o que eu tinha que fazer, quando eu estava voltando, irmão, eu passei em frente do lugar onde estava tendo ali aquela prova da autoescola, e quando eu olho para o lado, eu passei em frente, a Rebeca acabou de levantar o pé, irmão, do chão, e colocou o pé em cima da moto, amém, irmão? E eu, aquele momento, irmão, eu chorei que nem criança. Eu falei assim, como é que pode? O Senhor tem milhares de pessoas com tanta gente, né, que Deus tem que cuidar. Deus se preocupa se eu vou perder esse momento da minha vida. Irmão, eu fico maravilhado. Se ama Jesus, quem ama Jesus aí? Amém, irmão? Irmão, você tem que amar Jesus. Tudo sem amor não funciona. E aí, eu comecei a chorar, falei assim, eu falei, pai, como é que o Senhor se preocupa com isso? Né? Com o meu coração, só para eu ver. A Rebeca subiu, amém, irmão? Subiu em cima, fez todo o percurso, passou em cima daquele filetinho de concreto, que até hoje eu não sei para que é. Quem sabe, quem faz aula de moto? Acho que pensa que as pessoas vão trabalhar no circo, né? Equilibrista. Passou lá, meu irmão, fez todo o percurso, e irmão, e eu paralisado, olhando, e eu rindo, chorava e ria com o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, eu começo a entender um outro lado do Senhor, um lado de Deus querer me alegrar, amém, irmão? E aí, quando ela desceu, eu estava de longe, eu só vi a instrutora dela abraçando e falou, passou. Você pode dar glória a Deus? Eu fiquei tão maravilhado, porque esse é o Deus que a gente serve. Amém? Você pode dar glória a Deus? Não é um Deus paralisado, irmão. Não é um Deus longe, um Deus insensível. Hebreus 4 diz assim, porque nós não temos um sacerdote que não tem dó da gente. Mas nós temos um sacerdote chamado Jesus que passou tudo que a gente passou. E aí Hebreus 4 continua dizendo, ele se compadece de nós. Por isso, entremos com ousadia e com o nosso coração em confiança, que estamos entrando no trono do favor e da graça de Deus. Irmão, não sei se você percebe, você não precisa de ninguém mais para chegar na presença de Deus. Você ora e você já está diante do trono da glória. Amém, irmão? Lá você consegue, misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Então, irmão, o que eu quero dizer para você? José estava lá, mas tinha na vida de José um motivo para alegria. Outro dia, né, um pastor perguntou para mim, graças a Deus vocês não têm problema em tirar pina, né? Vejo, você nunca reclama, você está sempre alegre. Irmãos, eu cheguei em casa e falei assim, falaram isso para mim. A grande verdade é que a gente não reclama mesmo, amém, irmão? Não temos esse costume em casa de reclamar e nem murmurar. Nós não reclamamos, e se tiver que chorar, nós vamos chorar nos pés do Senhor. Amém, irmão? E se alguém tiver que me socorrer, é aquele que pode fazer algo por mim. Irmão, então às vezes as pessoas não entendem como é que a gente passa em alguns momentos e está sempre bem. Pastor, não tem problema. Meu irmão, nós temos problema, mas a gente tem uma consciência da presença. Irmão, o Senhor é maior do que qualquer gerente do banco. Pode dar glória a Deus? O Senhor é maior do que qualquer médico do planeta. Pode dar glória a Deus? O Senhor é o melhor plano de saúde que nós temos. Dá uma glória a Deus, amém, irmão? Ele é esse nosso Deus. Mas aí que está. Veja bem, eu acredito que na presença de Potifar, muitos escravos serviam desanimadamente. Amém, irmão? Mas quando ele vê naquele menino um ânimo, meu irmão,
quando ele vê naquele menino uma coisa estranha, ele tinha uma alegria de viver, ele tinha uma esperança. Irmão, a palavra do Senhor diz, versículo 2, que o Senhor estava, diz aí, lê comigo, o Senhor estava com ele. E ele morava na casa de Potifar. Irmão, veja bem, esse é o pensamento que eu quero transmitir para você. E a palavra não volta vazia. Talvez você esteja atravessando o pior momento da sua vida, irmão. Talvez você esteja atravessando uma enfermidade, amém? Que você pensa assim, por que é que eu estou passando isso? Por que é se existe um Deus que eu preciso passar por isso? Irmão, há uma grande verdade, povo de Deus, eu estou falando com gente de Deus aqui. Deus tem algo muito grande para a sua vida. Quem acredita nisso? Deus tem algo grande para você. Como tinha algo grande para José, Deus deu sonho para ele. Então preste bem atenção, o que acontece? O que estava acontecendo na vida de José, irmão, é algo importante você entender. Às vezes Deus nos tira do nosso lugar de conforto. Tá tudo bem na tua vida, tem dinheiro no banco, você está trabalhando bem, tem o seu trabalho, sua casa está aí, seu carro está aí, está tudo maravilhoso. Estou falando com gente de Deus, amém, irmão? Mas de repente vem uma enfermidade acompanhada de uma crise e de uma falta de dinheiro, amém, irmão? E você pergunta, peraí, eu estou da mesma maneira que eu estava há 10 anos na igreja, o que é que está acontecendo comigo agora? Por que é que esse momento ruim veio? E aí o diabo sopra em nós, é acusação, né? Está em pecado. Mas irmão, Jesus já levou todos os seus pecados, diga glória a Deus. Não tem mais acusação sobre você, dá uma glória a Deus. O que acontece, irmão, é que eu e você, como José aconteceu. Irmão, a palavra diz que Deus deu um sonho que José governaria sobre os seus irmãos, até sobre seu pai e sua mãe. Mas José era um menino mimado, irmão. José precisava aprender algumas coisas. Às vezes Deus tira a nossa vida do conforto do momento que está tudo bom e entra um momento ruim. Um momento que você não queria estar, amém, irmão? Mas a grande verdade é que Deus está lá com você e comigo também. Dá uma glória a Deus, está com você agora. E aí José não entendia. Mas a grande verdade, irmão, é que José estava no processo. Fala assim, ó, não é paralisação. Fala, não é paralisação, é preparação. Fala, você pode falar, a minha vida pode estar parada, estagnada, você não sabe como. Mas não é paralisação, é uma preparação da próxima fase que vem. Quem está entendendo? Já estamos falando isso faz 2 semanas, amém? Irmão, não é sobre, veja bem, não é sobre o que está acontecendo, amém, irmão? É sobre aquilo que você está sendo preparado para se tornar. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Eu estou falando com gente de Deus. Eu estou falando com gente que tem uma esperança, irmão. Talvez seu casamento, talvez a sua vida, estava tudo bem, mas de repente começou uma coisa, você não sabe, e você está na igreja do mesmo jeito, você está devolvendo seu dízimo, você está vindo na igreja, você está adorando, e você não sabe por quê, porque é Deus que isso veio, estava tudo bem. Mas eu creio, amém, irmão, que Deus tira a nossa vida da zona de conforto, para nos preparar para coisas grandiosas. José não estava entendendo, é um processo muito forte, mas a grande verdade, irmão, veja bem o que fala aqui, não fala na Bíblia que José estava orando, não fala nisso, mas a palavra fala que Deus estava com José, meu irmão. Eu acredito que, irmão, todo instante, José tinha uma vida secreta com Deus. Irmão, não é só orar na igreja, não é só orar quando a coisa aperta, não é só buscar Deus, meu irmão, no momento que a dificuldade está aí, batendo, a enfermidade, não é. Quem tem relacionamento com Deus, anda com a pessoa do Espírito Santo, dia bom e dia mal. Quem está entendendo? Peraí, se o Espírito Santo está comigo, por que tem dia mal? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também, amém? Irmão, é avisado para nós. Mas então está aí você e eu, passando por um momento que a gente não está entendendo. Planos paralisados, o que você pensou que ia acontecer não aconteceu, do jeito que você imaginou não foi, e aí você está numa tristeza muito grande, e a pastora pregou hoje aqui, falou uma coisa muito importante, irmão. O nosso estado do Espírito, diante de Deus, vai definir o que vai acontecer com a gente na próxima fase. Se você tem Deus e não tem ânimo, amém, irmão? Se você não tem ânimo, veja bem, nós precisamos ter ânimo para tudo, irmão. Para tudo na vida.
Deus vai fazer sim coisas na nossa vida, mas tem coisas que nós temos que fazer. Muitas pessoas estão estagnadas na sua vida financeira por muito tempo, e aí pensam, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Às vezes Deus está te empurrando para você tomar um novo posicionamento na tua vida, um curso novo, uma nova posição, um novo momento de ousadia. Quem está entendendo, amém, irmão? Vida parada é igual água parada, estraga, irmão. E algumas vezes você está lá, daquele mesmo jeito, há 20 anos, e aí a coisa parece que começa a entornar, mas Deus está empurrando você e eu para uma nova fase. Nessa nova fase, irmão, nós precisamos estar preparados para viver. É o que está acontecendo com José. Mas é importante que a palavra diz assim, ó, José estava feliz na casa de Potifar. Fala, na casa de Potifar, fala comigo, na casa de Potifar, escravo, feliz. Aí veja bem, a história vai complicando, irmão. Parece que as coisas, aí você está na igreja, está tudo bem, mas parece que estava ruim, mas aí fica pior ainda. Além do cara estar desempregado, aí aparece uma doença nele. Quem está entendendo, meu irmão? José estava escravo naquele lugar. Fora isso, a mulher de Potifar, que devia ser uma mulher muito bonita, produzida, amém, irmão? Ela olha para o escravo, porque a palavra diz que José era bonito, e todo crente é bonito. Levanta a sua mão quem é bonito, levanta a mão, só quem é bonito, deixa eu ver. Ô, irmãos, ei. Só quem é bonito, levanta a mão. Glória, amém? Irmão, a palavra do Senhor, ama a seu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo. Quem está mais próximo que você mesmo? Você mesmo, amém? Você tem que se amar. Põe a mão no coração e fala assim, eu me amo. Fala, eu me amo. Manda um beijo para você mesmo. Amém? Tá bom. Ó, escute aí. Então a palavra diz que estava tudo ruim. Mas quando está ruim, pode ficar pior ainda, amém, irmão? Escuta o que eu vou te falar. Você está aqui hoje. E Jesus disse assim, ó, seja fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Tem pessoas que não são felizes com o que elas são, com o que elas têm, nada do que é dela é bom. Até o dia que fica pior. A minha irmã, ela lembra, eu queria a saúde que eu perdi. Eu queria aquele emprego que eu tinha. Quem está entendendo? Está entendendo aí? E aí ficou pior para José. Porque a mulher de Potifar, a história você já conhece, mas vou falar rapidamente. A mulher de Potifar vê que José era lindo, um cara lindo, bem formoso, ia ficar de olho nele. Tenta arrastar José para o seu leito. José diz assim, para com isso, mulher. Eu sou a pessoa mais que o seu esposo, confia. Colocou tudo na minha mão. Tudo eu posso, tudo aqui é meu. Menos a senhora. Eu não posso fazer isso. Vou pecar contra ele. Vou pecar contra o meu Deus. Aí ele sai correndo, a mulher fica irada, segura a roupa dele, você já sabe a história, ele sai pelado correndo. Amém? Quem está entendendo? Amém? Ele é acusado injustamente. Irmão, você já foi esquecido? Você já foi, irmão, esquecido? Você já foi trocado? Você já foi abandonado? O sentimento mais terrível do ser humano é o sentimento de ser deixado, amém, irmão? Esquecido. José já tinha sido esquecido pelo pai e pelos irmãos, né? Por causa do tempo, ele imaginava isso. E agora uma injustiça acontece e a coisa que era ruim ficou pior. Ele é colocado injustamente na cadeia. E aí a palavra vai de novo, presta atenção, a palavra diz assim, ó, que lá na cadeia, eu não sei como é que é isso, mas eu acho que ele pegou, meu irmão, todas aquelas coisas horrorosas que tinha no cárcere, e José tirava pó, José limpava o chão, José lavava a latrina, eu nem acho que nem tinha latrina, meu irmão, mas ele escondia lá todas as necessidades do povo. E aí o carcereiro diz assim, mas que menino é esse? O camarada chega aqui e ele está sempre sorrindo, sempre alegre. Irmão, vou te falar uma coisa. Muda, eu digo para o Espírito Santo, vamos mudar o nosso posicionamento daqui para frente. Vamos começar a ficar alegre. Vamos começar a ficar, irmão, nos posicionar diante de Deus de uma outra forma. É o que José fez. A palavra diz que ele estava alegre. O que aconteceu? Ele foi eleito o melhor escravo. Não sei se tinha esse concurso lá, meu irmão, né? O melhor escravo da cadeia. Né? Da prisão, não sei. Mas a palavra diz assim, que o carcereiro fica encantado com o camarada e coloca ele como ali cabeça daquele lugar. E a palavra diz de novo, fala assim, ó, Deus estava com José. Irmão, Deus está com você. Vou falar de novo. O Espírito Santo. E aí, muitas vezes eu quero te dizer o seguinte, a gente vem para a igreja, quando a pessoa é batizada, o Espírito Santo vem morar nela, ela é uma criança, ela acredita em tudo que Jesus pode fazer, em tudo que ela acredita, Deus faz. Quando a gente é novo convertido, é o primeiro amor, a gente recebe milagre um atrás do outro. É ou não é verdade? Levanta a mão quem entende isso. Um atrás do outro. Aí o que acontece? Você vai ficando na igreja, meu irmão,
E o fogo do Espírito vai apagando em você. Você vem para a igreja, você devolve o seu dízimo, você está aí. E aí de repente você entra numa fase dessa, você não sabe o que está acontecendo. Mas às vezes, meu irmão, você se tornou um religioso. E religião é coisa terrível. Você faz porque faz, não sabe por que faz. Não sabe nem quem adora. E aí você deixa de ver o Espírito Santo como pessoa e começa a entrar no automático. Você ora no automático, devolve seu dízimo no automático. Você vem na igreja no automático. Você entra frio e sai pior do que entrou. Sabe por quê? Porque o Espírito apagou. Como isso, pastor? Você pode vir para a igreja, irmão, mas se você não tiver a visão, irmão, que o Espírito Santo é uma pessoa, e você não tiver conversa com ele, fica sem conversar com a tua esposa 6 meses e vê o que acontece. Aí quem está entendendo, amém, irmão? Relacionamento é conversar, irmão. É falar, abrir teu coração. Deus, não estou aguentando mais. Deus, muda a minha história. E aí a gente se torna religioso, a pior coisa que tem, porque você está na igreja e a sua fé não serve para nada. Nada. Então, irmão, a palavra diz aqui que José estava nesse outro momento dele, pior ainda, agora acusado injustamente. E eu vou te falar mais uma coisa, na área, essa frase eu sempre levo para a minha vida, na área que você mais sofreu, põe a mão no coração e fala assim, na área que eu mais sofri, é aonde Deus vai trabalhar, e aonde eu vou ter a minha alegria maior na minha existência. Quem acredita nisso? Quem sofreu nas áreas das emoções, sofreu muito, Deus vai recompensar você. É isso que ele faz. Quem sofreu na área das finanças, amém, irmão? Deus vai consolar e levantar a sua vida. E aí, veja bem, o que acontece? Dentro da prisão, vou acabar agora. Dentro da prisão, ele conhece 2 pessoas, José. O padeiro e o copeiro, amém? Você conhece a história? Eles têm um sonho, José revela que um voltaria à atividade junto do rei, o copeiro serviria o rei, voltaria à posição dele, e o outro seria enforcado, decapitado, amém, irmão? E aí, irmão, José tem um contato com essas 2 pessoas, o sonho se realiza, o copeiro volta a trabalhar no seu lugar, amém? Restituído, e o outro é morto. Veja bem, irmão, José fica mais 2 anos esquecido. Hoje o Senhor está falando muito no meu coração sobre pessoas que se sentem esse sentimento esquecidos, amém, irmão? A palavra diz que se seu pai e tua mãe te esquecer de você, o Senhor não vai esquecer de você. Recebe essa palavra? Não vai esquecer de você. Se o teu pai não fez nada para você, Deus vai fazer. Se teu pai não te levantou, Deus vai te levantar. Se teu pai não te consolou, Ele vai te consolar. Porque o nosso Deus é esse Deus maravilhoso. E aí está José, irmão, José foi esquecido de novo, olha só. Irmão, a pior coisa quando você sofre muitas vezes da mesma área, você quer acontecer, pode morrer, porque você não consegue mais acreditar que naquela área você vai ter vitória. Você já sofreu isso? Está lá o cara, abre 10 empresas, quebra as 10 empresas. Ele pensa, nunca mais vou abrir empresa. Mas há um relato, amém, irmão, que os maiores empresários são aqueles que quebraram mais de 10 vezes. Quem está entendendo, amém? Resiliência, fala assim, ó, resiliência, a capacidade de se levantar depois, amém, irmão, de uma grande e poderoso impacto na nossa vida. Resiliência é importante. Quem não tem resiliência não consegue bênção de Deus. Entendeu, amém, irmão? Fala de novo. Quem não é resiliente não recebe bênção de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer. O homem cujo coração é duplo ânimo. Hoje ele acorda, estou na tocha. Amanhã ele acorda para baixo. Vida. O camarada um dia tá bom, um dia ele crê, outro dia ele não crê. A palavra do Senhor, livro de Tiago, diz que Deus não gosta de ficar assim. Gente que tem a sua alma, amém, irmão, é duplo ânimo. A pessoa que começa o negócio nunca termina, amém, irmão? Se você tem essa característica na sua vida, agora que Deus está com você, você vai começar coisas e vai chegar até o final e Deus vai te dar vitória em tudo que você fizer. Amém, irmão? Recebe essa palavra? E aí está lá José ferido de novo, José esquecido de novo, irmão. Ele prestou um favor para a pessoa se deu bem, a revelação, e ele é esquecido por 2 anos. Irmão, 2 anos é tempo na nossa vida. Mas aí, vou terminar agora.
Faraó tem um sonho, José revela. E de um momento só, eu vou falar isso aqui porque é o que Deus fez na minha vida e vai fazer na vida de todos que esperam. Isaías 40 é um versículo que eu amo. Ele diz assim que Deus, Ele vai fazer o quê, meu irmão? Enquanto você está esperando, eu acho que eu errei o versículo, mas enquanto você está esperando que Deus faça, Deus está trabalhando. Acha para mim aí onde é? Isaías 64, versículo 4. Preste atenção, irmão. Hoje esse versículo vai resolver a tua vida. Você precisa entender que o Espírito Santo está com você, esteve com você hoje, está com você aqui, e que Ele está trabalhando na sua vida. Quem acredita nisso? Ele está trabalhando. Quando você para de crer que Deus está trabalhando, Ele para de trabalhar. Irmão, é interessante o reino do Espírito. Por que as pessoas vêm na igreja? Muitas são bem-sucedidas na sua fé e conseguem favor de Deus. Outras não conseguem porque elas têm duplo ânimo, elas param antes. E o nosso Deus, Ele tem uma característica. Ele trabalha em um lugar que ninguém vê Ele. E mais terrível ainda, que Deus trabalha em silêncio. E a pior coisa é quando você está numa luta, numa enfermidade, e se o que você ouve é um silêncio. Nada. Mas é aí que Deus está trabalhando. E ficou assim 2 anos na vida de José. Mas, irmão, escute. De uma hora para outra, Deus muda a nossa sorte. Nós estamos falando muito aqui, ó. O pai, irmão, todo filho espera do pai que o pai seja provedor, fala assim, ó, provedor, protetor e dê destino. Todo filho espera isso. O pai que provém para mim tudo, que cuida de mim, um pai que me protege, mas um pai que dá destino. Amém, irmão? Dá destino. Um pai que lança você como uma flecha para o seu destino. Menino, você vai estudar. Eu não estudei, mas você vai estudar. Eu não fiz faculdade, mas você vai fazer. Você vai trabalhar. Você vai lá trabalhar no sacolinho do Bianchini, amém, irmão? Não, pai, deixa eu aqui. Não, você vai lá, cara. Porque a palavra do Senhor diz que como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Nós lançamos nossos filhos, amém, irmão? Então todo pai espera isso, que o pai seja provedor, protetor e dê destino. Irmão, a palavra do Senhor diz que Deus é nosso pai. Ele nos provém, Ele provê tudo para nós. Quem acredita, levanta a mão. Quem tem comido da mão de Deus, bebido da água de Deus e recebido o favor de Deus? Levanta a mão. Ele é o nosso pai, Ele é provedor, Ele é protetor. Lembra do Eliezer? Está aqui, irmão. O Eliezer fez o louvor domingo, sexta-feira aqui. Uma alegria. Eu vi ele aqui em cima, meu coração queimava. O inimigo tentou destruir a vida dele, mas ele se levantou. Amém, irmão? Jesus colou o pescoço dele com super bonder do céu. Está aí, amém, irmão? O homem biônico está aí. Irmão, por quê? Nosso Deus, Ele é protetor, Ele é provedor e Ele dá destino para nós. Eu falo para minhas meninas, vocês vão ser grandes na terra. Você fala isso pro seu filho? Você leva ele na escola, eu já li, quando eu levava minhas meninas aqui, eu escutava muito para, vai lá, seu burro. A criança já entrava assim, ó, com a orelha. Destrói a autoestima da criança, irmão. Agora coloca ele na escola assim, vai grande, sucesso. Dá os passos aí, sucesso. Amém, irmão? Profetiza. E aí, irmão, é assim, imagina Deus. Irmão, Deus, eu creio nisso. Deus está dando um destino para mim. Para mim, você acredita nisso? Deus tem, irmão, um destino para mim maravilhoso. E para você também, algo grandioso. Então, José, irmão, de um momento só, Deus muda a história. Irmão, Deus vai mudar a vida de pessoas aqui. De repente, você está aqui hoje para receber a palavra de Deus? Quem está aqui hoje? Amém, irmão? Pastor, não, eu não sei fazer nada, eu não sei nada, eu sou uma pessoa, não. Irmão, Deus muda a história de repente. Eu já vi isso, amém, irmão? Muitas vezes acontecendo. E aí, meu irmão, Deus vai fazer isso aqui. Porque a palavra do Senhor diz que uma coisa que não pode faltar em mim, agora eu quero chamar o diaconato, quero chamar o ministério do louvor. Uma coisa, irmão, que Deus anda observando na sua vida. Eu quero que você acredite que eu estou te falando. Se você está aqui, eu quero que você acredite. Deus anda observando o seu posicionamento na vida. Deus anda prestando atenção no que você. No jeito que você anda acordando.
do jeito que você vai trabalhar, do jeito que você se levanta todo dia, o Espírito Santo, uma pessoa, está observando você e me observando. Então nessa noite, essa é a ceia do Senhor, amém, irmão? A ceia do Senhor é algo poderoso. Jesus disse: quem tem parte comigo come e bebe do meu sangue. Presta atenção que eu vou te falar. Jesus, ele, irmão, sacrificou a sua vida, ele foi moído para que nunca mais você passe vergonha na sua vida. Quem está recebendo essa palavra? Talvez pessoas aqui já passaram muita vergonha de muitas formas, mas agora Deus quer mudar o seu destino. Mas você precisa tomar um posicionamento. Talvez você esteja aqui passando por uma prova igual de José, irmão. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. Mas Deus está te levando a um lugar novo. Quero que você segure a sua ceia na sua mão. Quero que você não despreze a ceia do Senhor. Não, pastor, eu não posso, estou no pecado. Irmão, a palavra do Senhor diz: examine o homem, pois, a si mesmo, e come e beba. Porque se você, escute, se você quer ter parte com Deus, você não pode desprezar a ceia do Senhor. Ah, eu não posso, não. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, ó, não aceite sair daqui hoje sem a presença de Jesus. Pastor, eu estou no pecado. Irmão, hoje é noite de conserto. Deus, nessa noite muda a minha história. Perdoa o meu pecado. Deus, livra a minha vida. Eu não posso andar um minuto. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo hoje diz para nós, irmãos, tem muitas pessoas entre nós que deixaram de perceber a presença do amigo, Senhor, conselheiro, Deus forte, como pessoa do seu lado. Hoje nós vamos fazer um concerto. Fala para o Senhor assim, nos momentos de oração que você tiver: Senhor, me perdoa todas as manhãs que eu levantei, esqueci que o Senhor estava olhando para mim. Quantas vezes eu tomei o meu café correndo, entrei no meu carro, enquanto o Senhor olhava para mim e disse: eu acho que Deus esqueceu de mim. Sabe o que Jesus disse, meu irmão? Aos discípulos que sabiam que Jesus ia ser entregue, ia ser morto. Ele disse assim, ó: em breve eu não estarei entre vocês, eu vou para o Pai. Mas escuta, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou para o Pai. Quando eu for, eu vou enviar o Paracleto. A palavra Paracleto no hebraico quer dizer da mesma natureza. Eu vou para o Pai, mas eu venho. Olha que interessante. Eu vou para Ele, mas eu vou voltar. E eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Escute, no dia do batismo, irmão, quando eu batizo as pessoas, eu sinto isso. Nesse último batismo nós sentimos a presença de Deus de uma forma muito grande. Quando a pessoa é batizada, eu digo para ela assim: olha, o seu nome está sendo escrito no livro da vida agora. Agora. Lá na eternidade vai abrir o livro e você vai ver que o seu nome está lá. Aquele dia, hoje, Deus está escrevendo. E aí eu digo outra coisa, que eu acredito nisso. Assim como o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba. Ele não é uma pomba, ele não é um vento, ele não é uma energia, ele não é uma eletricidade, ele é uma pessoa. Quando a pessoa batiza, o Espírito Santo vem morar dentro dela. Anda com ela, ouve tudo que ela fala. Ele está com a gente, irmão. Ele esteve com você nessa semana, quando você entrou na tua sala de madrugada e chorou, dizendo assim: Deus, me socorre, por favor. Eu não tenho outro além de ti no céu, só tenho o Senhor, e na terra eu não espero de ninguém, só espero em ti. Ele ouviu você. Hoje é noite de concerto. Não é religião católica, não é evangélico. Não, irmão, é evangelho de Jesus.
O Espírito Santo é uma pessoa. E hoje você vai sair daqui, ele vai sair com você. Quando você for dormir, você vai dormir, fechar os olhos, e você vai dizer para ele: meu amigo, meu senhor, meu amado, obrigado por ter cuidado de mim até hoje. Vou fechar os meus olhos, e amanhã quando eu acordar, a primeira pessoa que eu quero ver e falar é o Senhor. É isso que é relacionamento com Deus, irmão. Você tem isso? Se não tem, vai começar a ter agora. Vamos falar com o Senhor? Todos receberam a ceia na mão? Então agora é teu momento com Deus. Fale com o Senhor. Dentro de nós, ele nos acusa de qualquer coisa. Se há uma voz dentro de nós que diz algo para nós, maior é Deus em nosso coração. Hoje eu quero que você segure a sua ceia
fale com o Espírito Santo que está aí do seu ladinho, ouvindo o que você diz para ele: Senhor, eu quero ter um relacionamento muito próximo com o Senhor. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir a tua mão se mover no meu favor. Mas acima de tudo, Senhor, eu quero te dizer que hoje eu compreendo que tudo que eu estou vivendo, esse momento, essa luta, esse deserto, foi para me trazer mais perto do Senhor hoje, porque eu me sentia distante. E eu creio que essa oração, amém, irmão? Eu falo essa oração, mas eu creio que muitos nessa noite sentem assim. Eu quero dizer que quando Jesus morre na cruz, rasgou o véu da separação. Deus ouve o seu choro, Deus ouve o seu lamento, Deus ouve, irmão, os seus sonhos que se quebraram, Deus ouve tantas coisas. Deus está olhando. É interessante que a palavra diz que Deus sabe quantos fios de cabelo existem na minha cabeça e na sua agora. Ele sabe tudo. E não é que Ele se afastou de nós. A grande verdade é que nós nos afastamos dele. Ah, Deus se afastou de mim, por isso eu não sinto a presença. A grande verdade é que nós nos afastamos dele. Mas hoje Deus te chama para perto. Quero que você segure o seu mão. A palavra do Senhor diz que na noite que o Senhor foi traído, Ele disse: esse é o meu corpo, ele será moído por você, ele será moído daqui a alguns instantes. Eu vou entregar a minha vida para ser moído, e porque eu fui moído, você vai ser curado. Porque eu fui humilhado, você vai ser levantado. Porque eu fui esquecido pelos meus melhores amigos, nunca mais o Senhor se esquecerá de você. Essa é a promessa da cruz, meu irmão. Nós somos feitos filhos. Quero te convidar para ficar de pé, com toda a reverência, com todo o temor, diante daquele que vive para sempre, daquele que é poderoso para fazer infinitamente tudo mais além do que aquilo que pedimos ou imaginamos. Os irmãos de casa, segure o seu pão. Pai, eu abençoo agora este pão. Eu declaro, Pai, que este pedaço de pão agora, ao ser, Pai, ingerido pelo meu irmão, aonde houver uma enfermidade, aonde houver uma célula prestes a transformar em algo, em uma célula mortal, recebe a vida do Senhor. Todo triste vai se alegrar, todo abatido vai ser levantado, todo aquele que chorou vai ser consolado, aqueles que se esconderam no esconderijo do Altíssimo vão receber socorro nessa noite, porque você faz parte do povo amado de Deus. Coma, meu irmão, coma, em nome de Jesus.
Deus e o Senhor se aproximará de você. Hoje você saiu da sua casa, no domingo à noite, às vésperas de uma nova semana, você veio até Deus, você se assentou na mesa comigo e com os nossos irmãos nessa mesa santa do Senhor. Eu quero dizer para você que só senta na mesa de Deus, só senta na mesa junto ao Senhor aqueles que são amigos de Deus. Eu quero que você entenda que você é uma pessoa amiga de Deus. Deus ama você e te conhece. Fique na presença dele. Continue acreditando que Deus está com você. Continue acreditando que Deus está trabalhando. 2025, escute, é uma semente para 2026. Vou dizer algo profético que eu sinto no meu coração. Deus vai levantar a tua vida, meu irmão. Vou dizer de novo, Deus vai levantar a tua vida, minha irmã. Quando você pensar que é o final, é só o começo. Houve um tempo na minha vida, há muitos anos atrás, eu me assentei no campo, quando eu estava com meu cachorro lá andando. Eu dizia assim: Senhor, leva minha vida embora, Pai. A minha esposa não merece um marido como eu. Está do meu lado, sofrendo tantas perdas, tantas coisas. Teve um momento que eu disse: Deus, eu quero desistir, leva embora. Talvez você esteja atravessando um momento desse. Irmão, Deus falou forte comigo aquele dia. Como falou com o profeta Elias: levanta, ergue a tua cabeça, que eu tenho uma vida pela frente. Isso faz mais de 20 anos, irmão. Eu não imaginava o que Deus ia fazer com a minha vida. Eu não imaginava que hoje, meu irmão, eu vivo os melhores anos da minha vida. Eu não imaginaria que eu teria filhas, que eu teria vitória em todas as áreas da minha vida. Então eu quero dizer, você não sabe o que Deus está planejando para você. Levanta a tua cabeça, se anima no Senhor, come esse pão, beba esse vinho hoje. Deus vai derramar uma força na tua vida. E você vai lá na frente, como hoje eu olho para trás, 20 anos depois, diga assim: meu Deus, se eu tivesse desistido, eu não poderia viver o que Deus tem para mim. Você acredita nisso? Levante o seu cálice, Pai, e declara agora que esse suco tão gostoso, Pai. Talvez meu irmão esteja atravessando um momento amargo na vida dele. Mas hoje, quando ele sentir esse saborzinho gostoso, desse suco gostoso, doce, eu quero que ele compreenda que ele está na mesa do Senhor. E é algo profético. Nos anos que virão, levante o seu cálice e diga assim: os anos que virão serão anos deliciosos, que eu vou viver junto com a minha família, com a minha esposa, com a minha casa. Você pode dizer, levante o seu cálice e diga assim: ó, esse cálice é algo profético. O que o Senhor está preparando para mim vai ser algo maravilhoso. Você acredita nisso? Você precisa crer, meu irmão. Tudo é possível que crer. Hoje talvez você veja aqui no momento amargo, no momento difícil, e Deus te chama para uma mesa hoje. Ele diz assim: você não é qualquer pessoa, você é meu amigo, você é meu filho amado. Então preste atenção, nós vamos beber esse cálice, e depois nós vamos levantar as nossas mãos, e nós vamos celebrar o novo tempo que está chegando na minha e na sua vida. Irmão, nós vamos levantar nossa mão, depois que nós tomarmos esse cálice, e nós vamos celebrar o Senhor, vamos cantar com alegria. A palavra do Senhor diz que Ana, quando recebe a palavra do profeta Eli, ela sai do templo com alegria no coração. Hoje você entrou triste, mas você vai sair alegre, porque aquilo que Deus está prometendo para você, Ele vai cumprir. Beba agora, meu irmão, em nome de Jesus. Beba. Beba. Levante as suas mãos. Adore, igreja, adore. Levante as suas mãos.
Diga. Sou livre. Diga. Oh, irmão, sinta a alegria do Espírito Santo. Está libertando você do teu cativeiro nessa noite. É só o sangue. Vamos à diga que nos livra do pecado. Lá. Que nos lava dos pecados. Diga. Que nos traz restauração. Só o sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Continue dizendo. Que nos faz. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do Você é amigo de Deus, sangue, querido. nada além do sangue de Jesus. Para terminar, vamos dizer, eu sou livre. Diga com todo o teu coração, diga para ele, meu irmão. Diga. Bem baixinho, igreja. Sou livre. Sou livre. Oh, maravilha, Jesus. Nada. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Você pode aplaudir. Você pode aplaudir ao Senhor com toda a força do teu coração aí. Jesus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado por este ano de 2026. Nós já estamos profetizando, meu irmão. Esse ano de 2026 você vai colher diante do Senhor todas as suas plantações, esperando em Deus, confiando em Deus, se alegrando em Deus. Fala assim, ó, 2026 é o ano, diga, é o ano da minha colheita, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez, glorifique o nome dele. Pode se assentar, amém, irmão? Pode se assentar. Aleluia, que maravilha, irmão. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí, amém? Dá um glória a Deus bem forte aí, amém, irmãos? Vamos estabilizando o som aqui, aleluia. Irmãos, eu quero agradecer essa igreja maravilhosa, meu irmão. Nós tivemos aqui o projeto esse mês passado de nós socorrermos ali os irmãozinhos, né, que fazem parte do asilo. Nós estamos também trabalhando ali. E irmãos, nós tivemos ontem, aliás, segunda-feira nós entregamos, amém, irmão, lá as nossas toquinhas, nossas toalhas, e irmão, foram muito abençoados. Eu quero aplaudir o Senhor pela vida da igreja, que é abençoadora, amém, irmãos? Irmãos, Deus abençoe. Também, irmãos, recolhemos alguns cobertores, nós entregamos para as famílias, e na hora certa, chegou na hora certa, meu irmão, um frio tremendo, e aí a igreja do Senhor, irmão, é maravilhosa, os irmãos estão de parabéns. Como essa igreja responde, amém, irmão, né, ao chamado do Senhor para socorro de todas as formas. Eu quero também agradecer, irmãos, os irmãos que têm participado do projeto Cesta Básica. Nós entregamos, amém, irmão, atendemos muitas famílias aí. Eu quero agradecer a você também, e quero chamar você também que não fez parte, quiser fazer parte. Você pode, amém, irmão, doar a sua cesta, ou então doar alguns mantimentos. Fala com as nossas diaconisas. Irmãos, o trabalho segue em frente, tem sido bênção. Então, Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da igreja. Então, irmãos, muito obrigado por este momento que os irmãos socorreram. Quero chamar o Eliezer aqui, amém, Eliezer? Para a gente ter um recado especial, amém, irmão? De uma festa que não pode deixar de ter esse ano, amém, irmão? É a festa do crentão. Vamos aplaudir o Senhor aí, dá um glória a Deus. Paz seja convosco, amém, irmãos? Queridos, nós vamos começar aí a se organizar quanto à festa do crentão. Então, qual que é o primeiro passo? Dos irmãos que estão interessados em trabalhar, tá, querido? Trabalhar, servir. Mas trabalhar forte. Para acontecer uma festa como aconteceu ano passado,
a equipe que estava aí junto conosco, a equipe que estava à frente, trabalharam forte. E trabalhar forte significa chegar aqui 7 horas da manhã, praticamente, e ir embora depois quando todo mundo for embora. Então, eu quero fazer uma convocação para você que quer fazer parte, porque depois a gente vai agendar as reuniões, e aí a gente vai dividir os grupos aonde você se identifica mais, tá? Você se identificar com a parte de decoração, você vai ajudar na decoração, você faz parte da cozinha, com a galera da cozinha, com a galera da mídia, som e imagem, tá? Então nós vamos ter uma estrutura forte, porque todo esse som aqui vai para lá. Só uma caixa dessa aqui, querido, 70 quilos, uma caixa dessa aqui, ó. Então os homens fortes de plantão já sabem que vai ter que chegar às 7 horas da manhã levantando 70 quilos aqui. Tá? Aquela ali também de baixo ali não fica muito atrás, não. Então nós vamos fazer uma estrutura diferente esse ano, tá? Os interessados em ajudar nessa festa, eu gostaria que você desse o nome para a Angélica. E a Angélica vai inserir você num grupo onde será feita ali marcadas as reuniões. Então depois dessas reuniões, querido, vai vir uma lista de mantimentos que nós vamos precisar para montar essa festa, tá? Porque o fim lucrativo dessa festa é para nosso novo templo aqui, tá? O ano passado, só para os irmãos terem uma ideia de valor, foi 8.600 que levantou, Mike? Foi esse valor? O ano passado a festa deu 8.600 de lucro, querido. E isso conseguimos aí dar uma alavancada em algumas demandas que nós precisávamos, tá bom? E esse ano a gente vai convidar algumas igrejas de fora e vamos fazer um convite para a cidade. Nosso projeto é fazer um carro de som na cidade, convidando a cidade para vir para cá, tá? As crianças vai ter algo diferente para eles. Eu já dei uma ideia para a Angélica e parece que vai dar certo. Então vai ter um momento de apresentação com as crianças, tá? Então vista seu caipirinha, deixa ele lindão lá, tá? Para vir dançar para o Senhor. Não deixa ele dançar na escola não, querido. Lá na escola ele vai dançar para santo. Aqui não, aqui ele vai dançar para o santo dos santos, né? Que é o Senhor dos senhores. Amém? Então ele vai ter esse momento aqui conosco na igreja. Então já santifica a sua criança para esse momento. Tá bom? Entendidos, queridos? Os irmãos que tiverem dúvida, tá? Procura a Angélica. A Angélica vai inserir você no grupo. Depois do ano passado a gente teve uma reunião muito produtiva. Tivemos muitas ideias, muito bacana. Dividimos grupos e foi, querido, foi muito bom. Os irmãos que já participaram do ano passado, já tem até alguns me ligando. Ô, e aí, irmão, quando vai ser a data? Então a data vai ser dia 9 de agosto, tá? Põe lá na sua agenda, querido, 9 de agosto. Vai ser véspera do Dia dos Pais. Dia dos Pais é dia 10, tá? Então dia 9 de agosto nós vamos estar aqui. Então eu sei que vai ter muitas ideias nessas reuniões. E a gente precisa de mãos à obra, tá bom? Essa festa nós vamos promover porque o povo da cidade precisa conhecer que nós somos alegres, felizes nesse sentido também. Temos festa aqui também, tá bom? Amém? Entenderam? Deus abençoe os irmãos. Queridos, e tem um outro recado muito importante. O Mike está responsável pela mídia, som e imagem, né? Então, aqueles que têm vocação para isso, querido, informar conteúdo, quer aqui fazer parte dessa equipe, procure o Mike, tá bom? A parte de som, mídia e imagem, tá? Então quem tem vocação, vem, procura o Mike, que depois a gente vai ter uma reunião ainda esse mês, quanto a louvor, que vai envolver esse setor aqui, som e imagem. Nós temos que nos preparar, querido, para esse tempo da frente, certo? Porque lá na frente, vocês podem ver, o Mike ficou sozinho hoje, deu correria aqui para ele. Ele tem que cuidar do som, tem que cuidar da imagem, porque ele tem que cuidar de uma telinha que fica aqui para nós, que é o copia e cola aqui, tá, irmãos? Então nós estamos cantando para não trocar as letras, eu troco tudo, mesmo estando com a telinha aqui, então eu tenho que ter a letra aqui, tá? Então precisa de alguém ali, se dá algum BO em som, é ali que tem que correr, tá bom? Então os irmãos que estiverem interessados nessa área e já tem uma vocação, tem alguma formação nessa área, procure o Mike. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, Eliezer. Vamos aplaudir o Senhor aí, pensa. Irmãos, olha, cadê o Igor, a Mariane, a Ivanilda
E a Maria Flor, cadê? Tá onde tá aqui? Olha lá, irmão, vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Sejam bem-vindos, amém, queridos? Ó, tá em casa, tá? Benção. Ó, eu quero, os nossos visitantes, eu queria entregar o adesivinho para eles, nosso adesivo. Quem vai das nossas irmãs? Levante a mão quem está nos visitando. Você vai levar uma lembrancinha nosso adesivo de carro, amém? Hein, aí, quem tá, as irmãs aqui? Pode levantar a mão, amém? Fica com a mãozinha aí, que elas vão entregar, tá bom? Isso. A Cleusa tá vindo aqui? Tá aqui, ó. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe os nossos irmãos visitantes. Está em casa, tá? Neidinha entrega lá. Levanta a mão quem não tem. Quem não tem esse adesivo? Quer? Quem quer? Amém? Levanta quem não tem e quer aí. Amém, irmão? É uma taxa simbólica de R$100. É brincadeira. É de graça, meu irmão. Quem não tem, leva o adesivo, vai ser benção. Amém? Ó, irmão, preste bem atenção. Nessa festa do quentão, é pecado, irmão, prender o pastor. Não me prenda, pelo amor de Deus. Amém? Se prender, me solta, amém? Tá bom? Mas tá bom? Vai ser benção, nós vamos se alegrar demais aí. É brincadeira, tá? Os irmãos não riram, mas tá bom. Ó, quem pede oração aqui, ó, a irmã Vanildo, o nome é Rodrigues. Rodrigues pede oração para Jucirene Pitarra, o nome dela, tá bom? Nós vamos estar colocando nosso caderno de oração e vamos orar agora. Feche os seus olhos, vamos ficar de pé, igreja, nós já vamos para casa. Feche os seus olhos, Pai. Eu te agradeço por essa noite maravilhosa, por cada irmão que hoje, Pai, hoje eles estão cumprindo um princípio do Senhor. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, a sua verdade. As demais coisas vos serão acrescentadas hoje, porque eles fizeram o esforço de estar aqui. O Senhor libera uma bênção sobre eles. Pai, abençoe a nossa irmã Jucirene agora, Pai. Libera sobre ela saúde. Abençoa também, Pai, a nossa irmã, Pai, a esposa do nosso irmão Marquinhos. Pai, abençoa ela agora. Que o Senhor abençoe a Milene poderosamente. Que o Senhor os alcance com o favor do Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Amém? Isso, quero orar a nossa oração final de proteção. Eu quero agradecer ao nosso vereador Gabriel que está ali. Amém, irmão? Nosso vereador Gabriel que nos ofereceu para a nossa juventude, né? O ônibus, né? Abençoa. É para a semana que vem, Gabriel, né? Irmãos, ó, a semana que vem a nossa juventude vai estar no congresso, nosso congresso. 10 mil jovens vão estar lá. Obrigado, Gabriel. Está saindo um ônibus de Tirapina, 2 de São Carlos. O nosso irmão vereador Gabriel conseguiu esse favor para nós. Obrigado, Júlio. Então, ó, Deus abençoe Gabriel. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Amém? Pensa aí. 10 mil jovens, não tem mais lugar. Agora não dá mais. Já está lotado, não tem mais como. Amém? Pensa aí. Vai ser bênção. Feche os seus olhos. Pai, eu oro por eles agora. Que o sangue do Senhor cubra todas essas famílias que estão aqui. Que durante essa semana, assim como o Senhor guardou as nossas famílias, nós temos orado para a oração final, a oração de proteção. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra daquele que pode todas as coisas. Ele pode dizer, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu lugar seguro. Pai, eu oro por eles, nenhum acidente caseiro, nenhum acidente na estrada, nenhuma enfermidade mortal, nenhum mal, Pai, nada, nenhum mal vai alcançar a vida do meu irmão, a sua família, as suas crianças. Pai, em nome do Senhor Jesus, nenhum espírito de enfermidade, nenhuma peste que se espalha no ar, nenhuma peste na escuridão, nenhuma flecha do mal, Senhor, sobre a vida de todos que estão aqui. Eu peço hoje, Pai, na oração da concordância, eles estão oferecendo ao Senhor o primeiro dia da semana, eles estão agora saindo daqui, mas não saem sozinhos, saem na companhia dos anjos, saem na tua presença, Espírito Santo, que nesta semana portas se abram, que aqueles que esperam uma porta de emprego, Senhor, libera sobre eles esta bênção. Aqueles que desejam, Pai, ser curados, que o Senhor libere do alto da cabeça à planta dos pés, que sejam abençoados, nenhuma dor, nenhuma inflamação, nenhum mal, todo mal seja repreendido agora. Aquele que crê, levanta a mão, diga, eu creio, em nome de Jesus. Diga assim, a minha casa e eu estamos protegidos. Há sobre nós o sangue do Cordeiro, há sobre nós a palavra do Senhor. Nós estamos abençoados. Uma semana de céus abertos, diga, uma semana de céus abertos, uma semana de milagres. Eu libero sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aquele que crê, diga, eu creio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão do Espírito Santo e seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe os irmãos de casa. Olha para o seu irmão do seu lado, se não adianta disfarçar, Rubinho, que eu estou te vendo.